Agora fazendo a última parte, que é o nosso debriefing. Bom, primeiro desculpa essa cara de final de semana, mas de fato eu estou gravando isso aqui no domingo, estou aqui na chácara. Você deve ter ouvido uns chorinhos de neném aí no fundo, porque o neném não gosta muito que eu fique gravando, né, fique trabalhando no final de semana. Mas vamos lá, vamos tocar o nosso trabalho, né? Primeiro, eu queria falar um pouquinho do que é esse momento de debriefing. Eu quero, na verdade, esclarecer algumas coisas para vocês e cada vez mais fazer uma associação com a realidade. Ao mesmo tempo, durante o debriefing, eu também dou algumas dicas que são importantes para você tomar decisões nessa rodada. Então, eu vou começar falando sobre algumas coisas que normalmente acontecem nas primeiras rodadas e que acabam se reproduzindo em outras e muitas vezes grupos não percebem o seu erro até a terceira ou quarta rodada. Outras vezes, alguns grupos sacam logo e desde a primeira rodada já vão acertando. Então, vamos falar sobre alguns itens que são importantes, né? Eu fiz até uma anotação aqui para eu lembrar de tudo aquilo que não pode ser esquecido, né? A primeira coisa é uma dificuldade de entender tudo que você tem que colocar na sua ficha de decisões. Então, muito cuidado, todos os campos têm que ser sempre preenchidos. Tem gente que me entrega campo em branco e isso dificulta na hora de tomar decisão. Não esqueça de preencher as unidades que você vai produzir e não apenas a compra de matéria-prima que é no começo da ficha, mas coloque também quantas unidades você vai produzir, isso é muito importante. Indique também os seus investimentos em marketing, o seu investimento em pesquisa e desenvolvimento. Aí já entra a primeira pergunta, para que eu ponho dinheiro em pesquisa e desenvolvimento? Imagina que você tem uma fábrica agora, e essa fábrica, ela quanto mais investir em P&D, né, nós chamamos de pesquisa e desenvolvimento, mais ela vai conseguir no futuro criar novos produtos e também encontrar soluções de redução de custo. Você investe, não há retorno imediato, porque na área de pesquisa todo investimento e todo retorno é a longo prazo, mas esse é um investimento importante. Outra dificuldade também é se as pessoas decidirem os investimentos em marketing. Eu aconselho que sempre ao decidir esses investimentos em marketing, preste atenção nas dicas do Pisante. Provavelmente você deve ter percebido que o Pisante deu dicas importantes para as decisões da primeira rodada. Na primeira rodada, o que interessava mesmo, efetivamente, é que você conseguisse colocar o maior capital possível em relações públicas, porque é assim que uma empresa deve começar, se relacionando bem com seu público. Essa é a grande sacada. Então, essa seria uma boa para você jogar bem. Outro erro comum da primeira rodada, né, e deve ter muita gente que se equivocou, é na hora da decisão de preço. Vocês se lembram, algumas aulas atrás, logo que a gente começou essa disciplina, que eu fiz um teste com vocês e nós falamos sobre tipos de precificação e falamos sobre preço de penetração, o preço de posicionamento e falamos também sobre um tipo de precificação específico chamado skimming. Tenta relembrar disso e pensa bem, o que é que se aplicaria realmente nessa rodada? Eu tenho certeza que a resposta você já tem, e aí se o seu grupo não foi tão bem, se não teve um resultado, provavelmente a resposta pode estar num desses erros. Dá para corrigir o caminho, mas é preciso ficar atento. Anota tudo isso aí e eu vou logo na sequência falar um pouquinho também sobre ociosidade, falar sobre outras decisões, mas isso depois do nosso intervalo comercial. Me fazem é sobre qual é a capacidade produtiva da minha fábrica. Bom, isso aí cabe a vocês descobrirem. Na verdade, vocês vão ter que raciocinar um pouquinho, mas gradativamente vocês vão descobrir. Deixa eu dar algumas dicas. Preste atenção no que você está fazendo. Ao adquirir uma máquina, ela tem uma capacidade instalada. Essa capacidade foi indicada lá no jornal Pisante número 1. E muita gente se engana, né? Ó, agora é meu cachorro também, tá vendo? Eu estou na chácara, é difícil fazer um comentário desse, mas vamos lá. Então, lá no Pisante número 1, estava escrito claramente, você comprou uma máquina que tem uma capacidade produtiva de 20 mil unidades por turno. Mas muitos se enganam. Não, é exatamente qual é a capacidade da máquina. Está escrito lá no jornal, 20 mil unidades por turno. Isso é a produção de um mês. Mas tem gente que não leu por turno e acaba achando que a capacidade total da máquina é 20 mil. Então, já sabendo isso,
Agora o problema é você definir qual é a capacidade da sua fábrica. Quanto de fato cada máquina gera de produção? Bom, isso aí vocês vão quebrar bastante cabeça, mas eu só posso dar a seguinte dica. A sua fábrica pode, eu até aconselho que deva, trabalhar todos os dias do mês, que trabalhar de segunda a segunda, ela não deve parar, e deve trabalhar 24 horas por dia. E aí eu pergunto então, quantos turnos a sua fábrica tem? A definição de turnos, ela é dada automaticamente pela sua decisão de produção. Por exemplo, se você decidiu produzir 20 mil, a sua fábrica trabalha um único turno, porque a capacidade instalada dessa máquina é 20 mil por turno. Então, ela utilizou um turno só. Se você passou, você já começou a produzir um pouquinho mais. Essa é a grande dica para você começar a pensar um pouquinho. Automaticamente, isso deve ter gerado um problemão aí no seu resultado. Para quem está olhando as suas DREs, já deve estar sentindo um grande problema. E que problema está sentindo? É o peso do custo da ociosidade. Vou voltar a repetir, presta muita atenção. O que é a ociosidade? Ociosidade é tudo aquilo que sua fábrica é capaz de produzir, mas não produziu. Isso gera um custo e esse custo chama ociosidade. Nesse jogo, para ficar muito mais simples, na primeira rodada nós definimos que a ociosidade era R$ 2,90 por cada unidade não produzida. Então, você está pagando a ociosidade porque você não utilizou a capacidade instalada. Tome muito cuidado porque isso acaba se tornando um problema sério. Daqui a pouco a gente volta falando mais um pouquinho, aí sim, sobre o problema da demanda que vocês não atenderam. Com um mercado tão aquecido, por que não atender a demanda? Já voltamos.